Estou voltando aqui porque acabou de sair a notícia do afastamento do senhor Marcelo de Lima Henrique e toda a equipe do VAR e toda a equipe que trabalhou ontem lá em Porto Alegre e que cometeu aquele erro crasso que determinou o resultado da partida. Então, o senhor Marcelo de Lima Henrique, a moça do VAR, os assistentes, estão todos punidos, afastados pela CBF. O que é essa punição? É o tal da reciclagem. Põe eles lá afastados, vão treinar, vão aprender de novo a regra e daqui 2 semanas estarão apitando e cometendo os mesmos erros crassos. Né? O que nós cobramos, custava esse cara ter ido ontem ao monitor, olhado e percebido que o lance era realmente para anular o cartão e para não marcar falta que não houve. Aí eu pergunto, senhoras e senhores, meus colegas e minhas colegas de trabalho pedindo permissão ao Silvio Santos, eu pergunto a vocês, quem vai devolver os pontos ao Cruzeiro? Quem vai anular? Glória Coutinho, verdade, uma vergonha, é isso aí, Glória. Quem vai anular o cartão vermelho do Jonathan Jesus, que está suspenso para o próximo jogo? Quem? A CBF? O péssimo árbitro? A péssima moça que estava no VAR? Quem vai ressarcir o Cruzeiro do prejuízo financeiro, né? Porque pagou avião fretado para ir para Porto Alegre, hotel, tudo, para chegar lá e ser assaltado como foi. Então, de quem que adianta essa tal dessa punição? Que punição? Porque o que a gente vê é isso, eles afastam para dar uma satisfação aos torcedores e aos clubes que são prejudicados. E daqui a 2 semanas, o senhor Marcelo de Lima Henrique estará apitando uma outra partida, estará prejudicando uma outra equipe. Vergonha a CBF, Marcelo Antônio. Quem vai ressarcir o Cruzeiro? O Sport. Afastaram também o árbitro do jogo do Sport, que deu um pênalti vergonhoso a favor do Palmeiras, que até o Marcos, goleiro, teve vergonha, né? Quem vai devolver ao Sport 1 ponto que ele estava ganhando? E vale lembrar, quando o juiz marcou aquela falta no jogo do Cruzeiro, falta inexistente, o jogo estava 0-0. O Cruzeiro estava ganhando 1 ponto fora de casa. Quem vai devolver os pontos perdidos? O Cruzeiro perdeu 3 pontos. Vagaminho, boa tarde. Inter ganhou na bola. Sim, Bruno Soledade, ganhou na bola. Todos sabemos disso. A partir do momento que teve o Cruzeiro um jogador expulso. E o Inter tem mais time, tem mais grupo, tem mais banco no momento. Isso ninguém discute. Mas o gol saiu depois da expulsão do Jonathan Jesus. Então, meu amigo, quem vai devolver os pontos ao Cruzeiro? O Inter não tem nada com isso. O Inter jogou na bola e foi lá e ganhou. Com 1 a mais, fica fácil. Quem vai devolver? O Cruzeiro já foi garfado no Campeonato Mineiro. A não expulsão do Lianco e a expulsão do Gabigol custaram ao Cruzeiro a eliminação. Né? Custaram ao Cruzeiro a eliminação. Então eu pergunto a vocês, quem agora vai ressarcir o Cruzeiro do prejuízo moral, material, financeiro? CBF afastou por causa do barulho que estão fazendo. Bruno Soledade, é isso, Bruno, é isso. Kevin, o Cruzeiro não tem elenco para ganhar do São Paulo na próxima rodada. Vamos ver. Até a expulsão do Jonathan, o Cruzeiro estava jogando muito bem. Estava de igual para igual. A Larissa Duarte, os árbitros deveriam ser afastados definitivamente. Concordo com você, Larissa. Essa punição é uma punição branda. Isso é para inglês ver. Né? Essa situação de expulsão ridícula no começo do jogo desmotivou demais os jogadores, fazendo com que eles ficassem com medo de jogar e acabar sendo expulsos por mais um erro bizonho da arbitragem. Iagaminho, é isso. Né? Até desanimo do futebol. Francisley, Wellington Magela, faz tempo que o Cruzeiro não está jogando nada também. Sim, perfeito. Vou voltar a falar sobre isso. Mas o momento é de falar sobre a punição da CBF, essa CBF denunciada pela revista Piauí, tantas denúncias de corrupção e de outras coisas mais. Lucas Barbosa, expulsão ridícula. Né? A revista traz páginas e páginas denunciando o senhor Edinaldo e ninguém toma providência. O Jornal Nacional não deu uma linha, gente. Que vergonha. O Jornal Nacional não deu uma linha. Uma linha
sobre as denúncias contra o seu Edinaldo. E é esse cara que comanda a arbitragem e o futebol brasileiro. Hoje não tem mais o CNM. Ele demitiu o CNM e criou uma comissão. Ou seja, quem manda é ele. Quem manda é o Edinaldo. Né? CBF é uma... Eu não gosto de falar essa palavra não, viu, Carlos Roberto? Essa palavra é muito ruim. Mas ela é péssima. CBF é péssima. Então, meus amigos, eu volto aqui em dose dupla hoje e quero a opinião de vocês. Né? Bruno Soledade, Cruzeiro e Inter no Mineirão, o Inter não levou esse chocolate com um a menos com a expulsão injusta do Roger. Elias Lemos, o Cruzeiro tem que jogar bola, ponto final. Cruzeiro não tem zaga nem laterais. Ronaldo, a reação desses jogadores do Cruzeiro é em campo. Parece que não estão recebendo salário. Paulo Souza, sou atlético e vou dar minha opinião. As coisas só vão consertar depois que eles aplicarem uma multa pesada ao invés de afastar. Alan Alves, nosso futebol brasileiro está uma vergonha. E o pênalti que deram para o Palmeiras ontem, sim, afastaram também o árbitro de Palmeiras e de Sport Palmeiras. O cara toca na bola. Né? Eu não vi o Abel Ferreira reclamar. Aquele português, espetacular técnico, campeoníssimo, mas um chorão. Chorão de marca maior. Ontem ele chegou na coletiva. Por que nenhum repórter perguntou? Senhor Abel, o senhor é um grande treinador, o senhor é campeão. Mas eu lhe pergunto, por que o senhor não chega aqui e diz que o Palmeiras foi favorecido e que ganhou com pênalti roubado? O senhor não fala. Boca fechada. Mas se fosse contra o Palmeiras, o mundo desabaria. O mundo desabaria. Esse é o reflexo de um país sem governo, Luiz Saborito. Com certeza, Luiz, com certeza. Então, o senhor Marcelo de Lima Henrique está afastado. Ok, era o mínimo que se esperava. Para voltar daqui a 2 semanas, cometer outras lambanças, né? Aqui, ó, Bruno Soledade, eu sou colorado, só reclamamos quando é a favor. Achei injusta a expulsão ontem. Tá aí, ó, legal. Um colorado. Olha, ô Bruno, seu time no momento tem mais time, mais grupo, mais banco, mais técnico que o Cruzeiro, no momento. O Inter está muito bem, tá? O Inter está muito bem. Mas o Inter não precisava ser ajudado. A tendência era o Inter ganhar. Só que o Cruzeiro ontem estava fazendo uma grande partida. Contra o Inter no Beira-Rio, que o Inter está voando. Aí vem um cara e prejudica. Sabe? Felipe Pereira, Jairci, por isso eu só gosto de futebol amador. Profissional tem anos que não vejo. Cada um faz as suas opções, porque realmente é desanimador. Sabe? Quem vai... Eu quero saber o seguinte. A pergunta é do torcedor cruzeirense, do torcedor do Sport. Quem vai devolver 2 pontos ao Sport? Porque ele ontem perdeu 2 pontos. Né? O Palmeiras ganhou 3. Perdeu 3, melhor. Foi 2-1, Tava 1-1. Ele ia ganhar 1 ponto, perdeu 3. E o Palmeiras ganhou 3, jogo roubado. Né? Quem vai devolver ao Cruzeiro? Quem vai devolver ao Cruzeiro os pontos do jogo de ontem, quando estava 0-0, e quem vai fazer com que o Jonathan Jesus não seja punido e que o cartão seja anulado. E aí? Humberto Ferreira, Mestre Jair, o afastamento do Marcelo Lima Henrique, a equipe não resolve nada. O jogo tinha que ser anulado. Muito bem aplicado o seu cartão, ela induz. Ela induz. O áudio dela induz. Ela chancela, mas chancela com veemência o que o árbitro... E ela opina, o VAR não está lá para opinar, não. Ele está lá para dirimir a dúvida e não brigar com a imagem. Aliás, opinar ela até pode, mas nesse caso aí, chancelar, muito bem aplicado, aí não, hein? Aí não. Tanto não foi muito bem aplicado que aqui fora está dividindo opiniões, inclusive de árbitros, que eram melhores do que o próprio Marcelo de Lima Henrique. Eu acho que nem falta foi. Ah, mas esse lance aí, você não vê não, disputa por espaço, trança pé, e aí o cara caiu e a arbitragem foi na onda e expulsou. Então o prejuízo foi muito grande e mesmo, gente, 11-11 o Cruzeiro, eu acho até que perderia o jogo, o Inter é melhor, era favorito, jogava em casa, o time é muito mais ajustado e tal. Pra mim nem falta foi. Então eu quero que vocês briguem aqui. Boa tarde, quem quiser falar primeiro, fala. Ninguém pelo visto, né? Então continua. Quer falar. Bom, então é o seguinte, ninguém quis falar, eu continuo. O HG eu quero falar. Eu quero falar. Eu acho que no jogo de ontem a arbitragem foi fundamental e determinante pro resultado. Só isso? Calma, deixa eu terminar de falar, cara. Se toda vez que eu começar a falar, você interromper, é melhor você passar a bola pra mim, tá bom? Obrigado, amigo. Mas voltando, eu acho que no jogo de ontem a arbitragem foi determinante pro resultado. Mais do que qualquer análise tática, qualquer análise em relação ao elenco, em relação ao trabalho do Jardim. Eu até acho que todos precisam ser cobrados no Cruzeiro, mas quando o Jonathan Jesus é expulso aos 20 minutos do primeiro tempo
de forma completamente equivocada pela arbitragem, isso acaba interferindo no jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro fazia um jogo organizado. O Cruzeiro tinha organização no jogo de ontem. Eu não esperava do Cruzeiro partir para cima do Internacional. Até porque a gente encontra duas equipes em estágios diferentes. O Inter está numa situação mais próxima de se tornar um time pronto e o Cruzeiro está numa situação em que ele está começando um trabalho. Ontem eu vi o Cruzeiro organizado, até diferente do que eu vi na terça-feira, que eu já falei com vocês que eu achava que contra o União de Santa Fé o Cruzeiro não foi organizado. Mas ontem o Cruzeiro estava organizado. E para mim a arbitragem acabou atrapalhando toda e qualquer possibilidade do Cruzeiro de conseguir um resultado positivo. Isso para mim foi fundamental. Então ontem eu coloco essa derrota do Cruzeiro da forma que aconteceu na conta da arbitragem. Até acho que o Cruzeiro podia perder lá. Tanto é que minha aposta aqui no palpitômetro dos donos da bola era 1-0 para o Inter. Mas, diante do que aconteceu com a expulsão, eu acho que o Cruzeiro foi totalmente prejudicado. E isso acabou com o jogo do Cruzeiro. Posso falar também? Então, por favor. Meu boa tarde a todos aí, Everton, Thiago, Elton, turma de casa. Novidade nenhuma se tratando de Marcelo. É um dos piores hábitos do Brasil. No Atlético ele tem lá um currículo gigantesco de prejuízos ao Atlético. Ontem, sinceramente, eu cheguei do jogo do Atlético e aí eu fui assistir depois, eu vi o final do jogo do Cruzeiro, depois eu fui assistir o jogo de novo. Né? E aí eu assisti, o Valor, eu estava lanchando sem som. E na hora desse lance, sem o som, eu não entendi o que ele estava marcando. Na hora que ele levantou o cartão, eu falei, por que ele deu? Porque, na minha concepção, quem toca ainda no cara, se for para marcar, é o Kaique. Não o Jonathan Jesus, sinceramente. Então, assim, uma lambança. E aí, você chegar para jogar com o Inter lá, com 20 minutos, com um jogador a menos, meu amigo, acabou tudo. Tudo que você planejou para o jogo muda. Aí você coloca um cara, aí entra a outra parte, você analisar o elenco, né? Aí você coloca um cara para ir pro lugar dele, que não era nem para estar no Cruzeiro, com todo respeito aí à turma do Cruzeiro, mas, né, o jogador já era reserva do Atlético Paranaense. Aí a gente vai tentar entender como é que ele chegou aqui no Cruzeiro para ser titular do Cruzeiro num momento como esse. Porque o Luxemburgo fala isso, né? Se tem jogador ruim, uma hora você vai usar. Aí usou ontem. Aí, lá no que dá, mas eu acho que a conta do juiz aí, você pode... E ó, o pênalti do Palmeiras ontem. É uma piada. Vamos falar isso aí, cara. Temos um compilado. A situação da arbitragem é horrorosa. E o uso do VAR, a necessidade, boa tarde para todo mundo, a necessidade do VAR é para corrigir algo de errado que aconteceu no campo. O Marcelo errou bizonhamente em criar vozes da cabeça dele, criar aquele lance ali como faltoso para cartão vermelho. E o VAR teria a condição de salvá-lo. E salvar o jogo, né? E salvar o jogo, salvar a situação. Mas a Daiane Muniz, ela fala com o árbitro. Isso que eu peguei, eu tô pegando aspas aqui para ler certinho, do jeitinho que ela fala. Considero ver claramente um contato imprudente, tô reforçando a palavra, imprudente, do número 34. É ele o jogador faltoso. Ela tá falando do Jonathan Jesus. De verdade, nem falta foi. Em ônibus coletivo, acontecem faltas muito piores para tentar sair de um ônibus. Né? Empurrão, encostada, passa para aqui, passa para ali, empurra de cá, joelhada para cá, para tentar sair de um ônibus coletivo. A nossa queridíssima, que há uma semana atrás, estávamos aqui falando também, citando o nome dela mais uma vez, Daiane, você tem que se preparar mais. É uma dica. Os erros acontecem na vida da gente para a gente buscar uma melhor preparação. E na semana passada, na segunda passada, estávamos também tirando uma aspa sua, uma frase sua, que você fala que não foi lance faltoso envolvendo Grêmio e Atlético num pé alto no rosto do Natanael. Você falou que não acertou, então não é falta. Não. Para ser lance faltoso, não precisa acertar. A trave é de alumínio. Ela pode abrir a cara de uma pessoa, furar um olho, quebrar um dente. Então não tem que... É lance faltoso, pé alto. Semana passada você falou que não acertou, então que o lance seguia. E essa semana, uma semana depois, na mesma Porto Alegre, você fala: consigo ver claramente um contato imprudente do número 34. Tem uma câmera. Que bom que o Valor ainda não falou, porque aí eu seguro a audiência, porque vai falar. E prevejo, inclusive, a possibilidade de Kizumba no ar. Vai dar merda.
no programa de hoje. Claramente você não viu. Tem uma câmera de trás do gol, que pega o lance, bem aproximado. Claramente você não viu, Daiane Muniz. Claramente você não viu. Você supõe que um monte de gente que viu as mesmas imagens que você viu, não enxergou o que você enxergou. Ah, mas é interpretativo. Não, é brigar com a imagem. Brigar com a imagem. E outra coisa, você está apitando. Tanto estou afim, boa tarde para você, para os amigos aqui, parabenizá-los pelo Dia do Jornalista. Aqui também, eu não sou não, só vocês que são. Os da casa, eu sou só comunicador. Por favor, não interrompa o momento dos meus parabéns. Muito obrigado. Então, parabenizar a casa, parabenizar alguns que há muito tempo não falam, mas se tornaram amigos, coisa rara no nosso meio. Parabenizar até aqueles que fingem que eu não existo, né? Inclusive, às vezes, usam algum material ao qual estou envolvido, mas não me citam. Infelizmente, para vocês, mais um dia meu aqui na TV Band Minas e do meu trabalho, e eu amo muito ser jornalista. Fechando, parabenizar o meu pai, que faz aniversário hoje, muita saúde. O senhor Geraldo Edgar, está lá nos assistindo. E é isso. Agora não dá para dar os parabéns para o Marcelo de Lima Henrique, né? Gostaria muito de parabenizá-lo, mas não é possível, né? Porque o que ele faz é realmente assim, assustador. Um cara que eu poderia enumerar vários episódios de arbitragens em que ele esteve em jogos do Cruzeiro, mas vou citar, além dessa de ontem, só uma na segunda fase da Copa do Brasil em 2022. O Cruzeiro tem um jogo contra o Remo e ainda é aquela fase de Hades da Copa do Brasil, né? Onde não existe VAR, enfim. Ele apita um jogo em 2022 do Cruzeiro. O Cruzeiro sofre dois gols irregulares do Remo, que ele, obviamente, dá os gols como regulares. O Cruzeiro perde por 2-1 e na volta no Independência, é um Deus nos acuda para o Cruzeiro fazer um gol no Remo, ganha de 1-0 e talvez na única noite heróica do Rafael Cabral no Cruzeiro, o Cruzeiro acaba se classificando, mas ali teve em risco uma classificação numa arbitragem do Marcelo de Lima Henrique. Nunca me surpreende, ele entrega exatamente aquilo que eu espero dentro de campo, preguiça. Ainda tem um vídeo dele ontem falando como se fosse um boleirão da bola, né, com os jogadores. Vamos jogar. Aí ele fala dos 8 segundos, fala, não, porque eu vou deixar jogar, porque futebol se joga assim. Ele ainda vem com um discurso como se fosse um grande árbitro. O Cruzeiro fica muito prejudicado a partir dos 20 minutos. O placar, se você olha e não sabe a história do jogo, o Internacional venceu o Cruzeiro por 3-0 no Beira-Rio. Você fala, de fato, o Inter tem um time para vencer o Cruzeiro hoje por esse placar. Não precisava, da história do juiz. O Cruzeiro é um time que tem dificuldade no 11 contra 11 contra o Santa Fé, que é um dos piores times hoje do campeonato argentino. Claro que uma vez com o jogador a menos desde os 20 minutos, essa tarefa fica muito mais complicada, mas também a gente tem que falar aqui, eu vou falar, pelo menos, o Cruzeiro é um time que, mesmo nessas condições, não tinha que ganhar o jogo, obviamente. O Cruzeiro é um time que vende mais barato quando tem 10 jogadores em campo do que alguns adversários. E aí eu vou voltar exatamente no próprio Internacional, já dirigido pelo Roger Machado. O ano passado não era esse Inter ainda, desse trabalho do Roger Machado. O Inter vem aqui em Belo Horizonte. O Cruzeiro era melhor do que o Inter naquele contexto, naquele momento do ano passado. E o Inter consegue segurar o Cruzeiro. Então, o problema no meio-campo persiste. Acho até que o Matheus Henrique fez uma boa partida dentro do contexto. É possível, o Romero, para mim, mais uma vez não correspondeu. O Gamarra entra mal, o William sofreu muito com o Carboneiro e com o lateral esquerdo argentino, aliás, que achado do Bernabé. Inter, né? O Bernabé joga muita bola. Sabe que ele era banco lá com o Cudê, né? Mas foi... Em todo caso, foi ele que levou, né, pra lá. Então, dessas loucuras de Tchatcho Cudê. Ele pede o jogador, leva e coloca o cara no banco. Então, mas de fato, o Cruzeiro foi muito prejudicado pelo Marcelo de Lima Henrique. Uma derrota pesada, o Internacional não tem nada a ver com isso. É muito feliz o Pedro Lourenço em dizer o Cruzeiro, 9 fora a arbitragem, é uma bagunça nos últimos 3 meses. Mas nem por isso tem que vir um árbitro como Marcelo de Lima Henrique e atuar da forma que atuou. Confesso aos amigos, vi o lance repetidas vezes, não consigo ver um contato faltoso do Jonathan Jesus. Há um contato, obviamente. É impossível um jogador driblar 2 marcadores, passar entre eles sem ser tocado. Impossível. Esse é o ponto. Mas não é um contato faltoso
na minha opinião. Esse é o ponto, pra mim. Esse é o ponto, cara. Mim. Você viu o Se você pegar a bola ainda e for passar no meio de dois marcadores, é inevitável o contato físico. Só que tem uma coisa, entre o marcador ou os marcadores serem assintosos para te a bola rolar, ou você... Tem um esbarrão. O Jonathan Jesus, ele faz de tudo para não encostar. Não haja o contato. É isso aí, você. O contato, mas ele, para mim, não é faltoso. É isso aí. Chance clara e manifesta de... Egídio mira a carreira de treinador e pode ser auxiliar de Felipe Melo no exterior. Multicampeão com a camisa do Cruzeiro, o ex-lateral esquerdo Egídio já traça os rumos da nova fase da sua vida no futebol. Aposentado desde 2023, ele iniciou recentemente o curso da CBF para obter a licença de treinador e, ao que tudo indica, já pode ter um destino definido para começar sua trajetória fora das quatro linhas. Em entrevista ao canal Cartoloucos, Egídio revelou que recebeu um convite direto de Felipe Melo, com quem atuou no Palmeiras em 2017, para ser seu auxiliar técnico. Segundo ele, o projeto não será no Brasil, mas sim em solo internacional. O Felipe Melo falou comigo em um dia: eu vou ser treinador. Você quer ser meu auxiliar? Mas não é aqui no Brasil, não. É fora. Contou Egídio. E aqui a gente precisa das licenças para exercer a função. O ex-jogador, revelado pelo Flamengo em 2005, somou passagens marcantes por clubes como Cruzeiro, Palmeiras e Fluminense. Pela Raposa, foi campeão brasileiro em 2013 e 2014, além da Copa do Brasil em 2017 e 2018. Agora, Egídio afirma estar vivendo uma nova fase, com foco total na família e nos estudos para seguir no futebol. Tive um ano sabático para aproveitar a família. Agora, estou me preparando para ser treinador. Questionado sobre sua principal referência como técnico, Egídio não hesitou ao citar Abel Ferreira, atual treinador do Palmeiras, como sua maior inspiração na beira do campo. Com experiência, títulos e agora uma proposta internacional, Egídio mostra que está pronto para encarar um novo desafio, desta vez fora das quatro linhas.